Fala pessoal, tudo bem? Uma cúpula internacional acontecendo no Brasil do G20, ao mesmo tempo a COP29 acontecendo no Azerbaijão, guerras importantes sendo travadas em diferentes pontos do mundo, como a guerra na Ucrânia, como também os conflitos no Oriente Médio e a China com papel de destaque ainda em toda a economia mundial. Como será que a China está se preparando para o futuro? A China, inclusive, o presidente chinês está no Brasil, chegou ao Brasil e também aproveitou para inaugurar um megaporto estratégico que preocupa inclusive os Estados Unidos. Vamos tentar entender, à luz dessa inauguração, o que a China prepara para o futuro. Se você não está por dentro do que eu estou falando, já aproveita para ficar ligado, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada da geopolítica internacional e como esse mundo complexo ele está estruturado. Então, bora dar uma olhada nessa situação, analisar o que está acontecendo com a inauguração de um megaporto chinês no território peruano, que impacta inclusive o Brasil, já que nós temos uma relação comercial extremamente significativa e importante com os chineses. Bora dar uma olhada então. Pessoal, vamos aproveitar aqui algumas reportagens importantes, tem uma do UOL, a outra da BBC, mas que trazem muitos questionamentos com relação a esse megaporto recém-inaugurado pela China. Ainda não está totalmente terminado, mas para a gente poder pensar um pouquinho sobre os impactos, né, que isso pode trazer para a economia mundial, para a economia da região, para o próprio Peru, para o Brasil, já que é o nosso maior parceiro comercial, para os Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, o que isso tudo pode representar nesse momento para o mundo. Então, galera, durante sua passagem pelo Peru nessa semana, o presidente da China, Xi Jinping, aproveitou para inaugurar o que em alguns anos será o maior porto comercial da América do Sul. Não é só do Peru não, tá? O complexo portuário de Xangai fica a cerca de 70 quilômetros ao norte da capital peruana, Lima. É um projeto superlativo, então é grande em tudo, tá? Liderado pela companhia marítima estatal chinesa, a COSCO Shipping Company, tem um investimento total estimado em 3,4 bilhões de dólares, quase 20 bilhões de reais. A infraestrutura deve contar com 15 embarcadores, escritórios, serviços logísticos e um túnel com 2 quilômetros de comprimento para o transporte de carga. 8 anos depois do início das obras, você vê que é uma coisa que não é de agora, a conclusão da primeira fase do complexo foi anunciada na quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024, durante a visita de Xi ao Peru, para participar da reunião de cúpula da APEC, realizada em Lima, um bloco econômico importante também, a APEC. Se você não sabe o que é a APEC, já aproveita, deixa nos comentários aí que a gente pode fazer vídeo falando sobre a APEC, falando sobre bloco econômico e tudo que isso representa para o mundo. Aqui está o Porto de Xangai, vamos ver se dá para abrir essa imagem. Não dá para abrir. Porto de Xangai permitirá a atracação de navios de maior calado e com mais capacidade de carga. O que isso pode representar? Rota direta e mais rápida. O porto representa um passo importante na expansão da presença chinesa na América Latina. Foi concebido como parte, né, da nova Rota da Seda, projeto importante. Se você quer conhecer, inclusive, mais sobre o projeto, deixa nos comentários também que a gente pode trazer vídeo falando sobre essa nova rota chinesa, a nova rota da seda que ela está sendo desenvolvida. Eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Uma iniciativa estratégica que há anos vem sendo implementada e tem como objetivos aumentar a presença e a influência chinesa no planeta. Com o complexo portuário, a China aumenta a sua capacidade de desembarque de mercadorias na América do Sul e de transporte de produtos importados da região, principalmente o que ela leva para lá: minérios como lítio, cobre, produtos agrícolas como a soja. Inclusive, estamos falando da soja brasileira, tá, galera? O ministro das Comunicações e Transporte do Peru, Raul Pérez Reyes, declarou que o megaporto permitirá que o país possa se posicionar como um centro logístico de toda a América Latina, então é importante pra caramba pro Peru, tá? Só para ter uma ideia, o governo peruano calcula que o novo terminal irá gerar 7.500 empregos diretos e indiretos, número que críticos veem com certo ceticismo, argumentando que em outros projetos na América Latina os investimentos chineses chegaram mais trabalhadores levados da China do que a mão de obra local, que pode acontecer de fato, né? Também a expectativa de que o megaporto traga redução no tempo de transporte de mercadorias, isso é importante, e consequentemente o custo do frete, o que tornaria atrativo para operadores logísticos de diferentes países da região. A estimativa do governo peruano é de que a duração melhor das viagens de cargueiros no Peru até a Ásia cairia de 40 para 28 dias, 12 dias a menos. É muita diferença, tá, pessoal? A principal razão é a localização escolhida para o porto. Anteriormente, os produtos exportados para a América do Sul, pela América do Sul, precisavam subir para o norte até porto em Manzanillo, no México, onde ocorria o transbordo, para que fossem enviados para a China. Explica a BBC News Mundo, o serviço espanhol da BBC, o Robert Evans Ellis, do Instituto de Estudos Estratégicos do Exército dos Estados Unidos. Como Xangai
Abre-se uma rota direta e mais rápida, destaca ele. É como uma linha de ônibus que antes fazia todas as paradas e agora segue direto até chegar ao destino. Tá aí uma imagem, inclusive, do Xi Jinping lá no Peru, aproveitando essa passagem para inaugurar esse mega projeto importantíssimo. Além da vantagem em termos geográficos, o grande calado da Baía de Xangai confere ao porto capacidade de receber os maiores navios do mundo, que podem transportar até 24 mil containers, conhecidos no setor de navegação como TEU, unidade equivalente a 20 pés na sigla em inglês. Assim, o novo porto deve dar às empresas de navegação a possibilidade de embarcar maiores quantidades de mercadorias a um custo mais baixo. Segundo Juan Ortiz, do Observatório de Contexto Econômico da Universidade Diego Portales do Chile, Xangai terá vantagens operacionais sobre os outros portos do litoral do Pacífico na América do Sul devido aos altos investimentos realizados no porto e, é claro, a incorporação de tecnologias de ponta que permitirão reduzir os custos e tempo de operação. Pessoal, é importante ter uma noção de uma coisa. Reduzir custo logístico é reduzir custo operacional, é reduzir custo do produto, é possibilitar a entrada de dinheiro, é possibilitar a entrada em novos mercados, é trazer possibilidades econômicas para todos os envolvidos. Se a China consegue diretamente diminuir, olha só, 12 dias, de 40 para 28, 12 dias uma viagem, tu imagina quanto vai ficar mais barato esses produtos que vão ser transportados. Outra coisa importante que a reportagem está falando aqui que vale a pena a gente conferir também, né? A gente vai conseguir lá nesse porto levar mais mercadorias. Então não é só simplesmente diminuir o tempo, é conseguir levar mais produto, trazer mais produtos. E é uma via de mão dupla, tá, galera? Tá trazendo muitos produtos chineses para a região para ser vendidos aqui na região, para ser comercializados com diferentes países aqui da América do Sul, mas ao mesmo tempo tá levando os minérios que chilenos, próprio peruano, está levando a agropecuária, produtos da agropecuária, como os produtos brasileiros, como é o caso da soja, tudo de uma maneira mais rápida, de uma maneira com mais quantidade e, claro, fazendo ficar mais barato de ponta a ponta, dos dois lados. Então, por isso é importante pensar como esse projeto impacta a região, já que é uma região também estratégica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores e consumidores dos produtos da região. Sem dúvida nenhuma, ele quer, inclusive com a eleição agora de Donald Trump, um poder geopolítico maior na região. Só que esse avanço da China nessa relação, cortando produtos, cortando tempo no transporte de produtos, trazendo produtos de valor agregado maior, trazendo produtos cada vez mais baratos, isso vai, sem dúvida nenhuma, dificultar essa geopolítica norte-americana dos Estados Unidos aqui na região. Por isso, vamos dar uma olhada agora nos impactos no Peru, no Brasil, o que pode acontecer à luz desse mega projeto da China aqui no nosso vizinho Peru. O impacto, galera, no Peru, os efeitos da mega obra já são sentidos na região, já começou, né? Uma cidade pequena com boa parte da população dedicada à pesca artesanal, Xangai, passa atualmente por uma grande transformação. Os moradores hoje convivem, por exemplo, com um túnel que atravessa a cidade, conectando o porto à rodovia Pan-Americana Norte, e com preços cada vez mais altos de terrenos na região. Especulação imobiliária também, infelizmente, é uma coisa que acaba acontecendo que não é positiva para as pessoas que normalmente vivem na região, porque muitas delas, inclusive, não conseguem competir, não conseguem continuar vivendo ali. Infelizmente isso acontece mesmo. Não que a gente apoie isso, mas acaba valorizando a região um projeto logístico desse tamanho, né? Existe a expectativa de que empresas do setor logístico se instalem nas proximidades do porto, declarou a BBC News o Ruben Tang, fundador do Instituto Confúcio da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, lá do Peru. O impacto deve, contudo, transcender os limites de Xangai, certeza, né? O Ministério da Produção peruano estima que o porto e os centros logísticos associados devem adicionar à economia do país aproximadamente 4 bilhões e meio de dólares, cerca de 26 bilhões de reais, o que equivale a quase 2% do PIB peruano. É muita coisa, quase 2% do PIB peruano só nesse projeto. Isso só de incremento econômico para a região. Já o Banco Central calcula que apenas na fase inicial, recém-inaugurada, levaria o PIB do Peru em quase 1%, 0,9% já no ano que vem. Tu imagina o que é isso, tá, galera? É muita coisa, é um projeto impressionante mesmo. As novas instalações também devem servir para desafogar o porto de Callao, que é o principal porto de entrada e saída de mercadorias no Peru. Sua saturação atual causa prejuízos e atrasos no fluxo comercial do país. Mas também existem dúvidas e preocupações em relação ao projeto. Olha, tem um ponto de atenção aí. Em outros investimentos na América Latina e na Ásia, temos visto como a China emprega técnicas predatórias e acaba levando os recursos naturais e aumentando a dependência dos países
onde ela se instala. Então tem isso também, né? Ele alerta, inclusive, com Xangai, o Peru está ficando mais dependente da China. É mais um mercado que se abre para a China, tá? Organizações ambientais também se posicionaram advertindo sobre a ameaça do meio ambiente. A concessão exclusiva da gestão do Porto de Cusco foi objeto de ações na justiça. Olha que delicado, né? A outra grande incógnita é com a vasta infraestrutura que será incluída em um país conhecido pelas suas vias de transporte precárias e insuficientes, caso esse do Peru. Para Tang, existe uma brecha pendente para que o porto possa atingir as expectativas criadas, que é a melhoria das conexões com as províncias peruanas, algo semelhante ao que acontece no Brasil com os portos, tá? Afinal, é nelas que ficam as minas e campos de produção das matérias-primas consumidas pela China pelos mercados emergentes da Ásia. Da mesma forma, também é preciso desenvolver serviços públicos para fazer frente ao aumento da população. Este é um dos grandes motivos de reclamação dos moradores locais em relação às outras grandes explorações operadas com o capital chinês no Peru, como a das Minas Las Bambas, no departamento de Apurímac, no sul do país. Também tem essa situação. Impacto para o Chile. O Chile, outro país aqui da nossa região, não faz fronteira com o Brasil, diferentemente do Peru, mas está aqui junto com a gente, é um país importante também. Ó. O governo da China e do Peru acredita que o novo porto irá contribuir para o aumento do intercâmbio comercial na região Ásia-Pacífico. Cada país, é claro, vai sentir os efeitos de maneira diferente e só ficarão claros com o passar do tempo. No Chile, surgiram alertas sobre possível perda de competitividade dos portos do país. O ex-ministro chileno de Transporte e Telecomunicações, Germán Correia, lamentou em editorial publicado no portal BioBio Chile que o Chile ficará irremediavelmente para trás por ter permitido que o Peru tomasse a dianteira nesse processo. Para ele, serão os outros que serão beneficiados com um tremendo impacto de desenvolvimento trazido para a região por esse porto, por esse megaprojeto peruano lá de Xangai. Projetos como a modernização do porto chileno de San Antônio estão parados há anos devido à necessidade de diversos estudos de impacto ambiental e a falta de decisões sobre o financiamento e o papel do Estado dentro desses projetos. Esses fatores impediram que o Chile adquirisse a capacidade de receber navios de maior envergadura que agora poderão atracar diretamente no vizinho peruano. Ortiz concorda que o início das operações de Xangai poderia reduzir a demanda pelos portos chilenos, tanto pelas empresas locais quanto as companhias de outros países da região. Então, é uma preocupação também, tá? Então a gente tem aí uma outra situação delicada, né? Em toda aquela região ali do Pacífico, a gente vai tem o Equador ali em cima, você tem o próprio Peru, você tem o Chile lá embaixo, que são países que estão diretamente relacionados ao Oceano Pacífico e tem um comércio muito grande ligado ao Oceano Pacífico. Todos eles, obviamente, vão ser prejudicados em certa medida, porque agora vai concentrar nesse porto no território peruano, já que esse porto consegue ter mais velocidade, é um porto mais moderno, é um porto com mais capacidade de carga, com mais capacidade para atracadouros, como está falando aqui na reportagem. Então, há uma possibilidade de haver uma concentração, inclusive, desses serviços que eram meio que divididos aqui na região para o Chile, isso, claro, para o Peru, isso, claro, vai preocupar os países da região, naturalmente. Mas é claro que, com o passar do tempo, obviamente, outras estratégias serão desenvolvidas para o desenvolvimento das outras áreas e o Chile também é um parceiro estratégico da China, porque também tem muitos minérios que interessam ao continente asiático, principalmente a China. Vamos dar uma olhada, galera, também, nós temos outras situações, mas agora no impacto para o Brasil. O Brasil, o grande país da região, o país mais rico da região, a maior economia aqui na América do Sul, e é claro que a China está diretamente olhando o que está acontecendo no território brasileiro, preocupada com o que acontece aqui. Vamos dar uma olhada, então, em qual o impacto que o Brasil vai sentir a partir da instalação desse porto. Claro, possível impacto, a gente não tem como ter certeza absoluta das coisas para o futuro. Como o Peru, o Brasil é outro país que tem relações políticas e comerciais cada vez mais próximas com a China. O gigante asiático é o principal parceiro comercial do Brasil, como eu falei aqui, e o governo brasileiro demonstrou interesse pelo megaporto de Xangai, obviamente, porque é interessante também para o Brasil, de certa maneira, tá? A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que foi candidata à presidência há 2 anos atrás, visitou o Peru no mês de março. Segundo a nota oficial peruana, o objetivo da visita foi conhecer os planos e estratégias do Peru para impulsionar as rotas de integração aqui na América do Sul. E aí, o Leonino Dourado, do Centro de Estudos sobre a China e Ásia da Universidade do Pacífico, lá em Lima, declarou à BBC que os dois governos e a empresa indicam que Xangai deve também se tornar um centro de transporte para as exportações brasileiras, sim. Caso se concretize, isso pode trazer grandes impactos econômicos, já que o Brasil é o país com maior volume de intercâmbio comercial com a China em toda a região e é um grande intercâmbio comercial, tá?
tanto de produtos indo como de produtos chegando. Mas Dourado também se mostra cético sobre essa possibilidade porque nós temos algumas dificuldades. A distância das regiões produtoras do Brasil até Xangai é muito maior do que dos portos do Atlântico com Manaus, por exemplo, destaca ele, e elas continuarão preferindo essa opção, pois seus custos com transporte terrestre serão menores do que os do Peru. Então, obviamente, talvez não traga esse impacto que imagina para o Brasil se ainda a gente continuar mandando a soja para lá via portos que estão ali no litoral, no Oceano Atlântico. O especialista relembra, por exemplo, a rodovia interoceânica que liga o Brasil ao litoral do Pacífico no Peru. Na época, ela foi apresentada como um caminho para facilitar o comércio do Brasil com a Ásia e depois de anos de serviço não trouxe os efeitos esperados, infelizmente isso é verdade. A questão agora é se Xangai irá trazer esses avanços não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. É claro que a China tem muito interesse nisso, né? A China, inclusive, espera que o Brasil se interesse, de fato, por aproveitar as oportunidades desse mega projeto, porque isso iria integrar demais e possibilitar, claro, que todo o potencial desse porto fosse atingido, já que o Brasil é um grande parceiro chinês e a China é um grande parceiro econômico brasileiro. Só que, claro, nós temos uma questão de infraestrutura logística que é delicada. O Brasil tem dificuldades de infraestrutura logística dentro do seu próprio território para chegar nos portos brasileiros, quanto mais para chegar em portos peruanos, né? Então, uma das questões que são que trazem mais ceticismo e muita dúvida sobre o Brasil adentrar também dentro desse projeto, desse mega projeto do Porto de Xangai, é a possibilidade dessa infraestrutura melhorar, já que no Brasil a gente depende demais, infelizmente, ainda do sistema rodoviário, para poder exportar, para poder trazer as coisas de fora, poder comercializar, para poder levar os produtos de um lugar para o outro, basicamente se faz por rodovias no Brasil, o que é caro, o que traz problemas, traz demoras e infelizmente gera o que a gente costuma chamar até de custo Brasil. A gente tem que pensar em outras características logísticas e investimento em outras áreas logísticas, com destaque, é claro, para ferrovias, claro, também para o sistema hidroviário, nas regiões que a gente tem potencial, como a região do Amazonas, para que a gente possa também potencializar nossos produtos para esses mercados e facilitar até o escoamento dos produtos que chegam, que vão fazer com que a gente tenha uma economia mais modernizada. Claro que isso depende de vários fatores. Pessoal, e desses fatores eu fico aqui perguntando para você, o que você acha que esse mega projeto vai trazer para a região? Você concorda com esses prognósticos iniciais de que, de fato, vai trazer essa região uma maior subserviência ainda comercial com a China? Ou os Estados Unidos ainda têm tempo de correr atrás? Será que esses problemas relacionados, não são pequenos, tá? Esses problemas relacionados à infraestrutura, dentro do próprio Peru, em outros países da região, irão dificultar com que essa expansão chinesa na área ela se consolide? Deixa nos comentários aí que daqui a pouco a gente volta trazendo mais conteúdos como esse para você.